De história, licenciatura plena em história, e estarei chamando os nomes nesse momento. Estarão adentrando, ocupando os primeiros bancos, e juntinhos vamos celebrar o Senhor. Que entre os formandos Amanda Maria dos Santos Silva, Emanuela Souza da Costa, Fernanda Patrícia de Araújo Almeida, Flora Maria Cerejo Mendes Ribeiro, Joanson Milton Azevedo Souza, Rubens Xavier Vieira Lopes, Silvia Maria Cardoso, se sente feliz de recebê-los essa noite, formandos em licenciatura plena em história, seus familiares, amigos, irmãos da fé. Nessa noite celebremos juntinhos essa gratidão de coração que estamos com esses vencedores, essa equipe de estudiosos que estão se formando e certamente haverão de galgar novos desafios e rumos mais ajustados na vida. Nesse momento vamos ter um momento de louvor e adoração com o Ministério do Louvor. Gostaria de pedir que os comandos e os convidados ficassem de pé. Vamos louvar a Deus com alegria, vamos agradecer a Deus nessa noite por mais essa vitória na vida de vocês, amém?
Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, te agradecemos, Jesus, por esta noite maravilhosa, Senhor, que tu colocou em nossas vidas, Senhor. Te agradecemos pelas vidas de cada formando aqui presente, Senhor. Que eles venham, Senhor, conhecer a Ti, Senhor. Que eles venham, Senhor, reconhecer o Teu poder, a Tua glória, Senhor. Que só Tu podes mover as montanhas por eles, Pai. Em nome de Jesus, nos abençoa nessa noite, Senhor. Amém. Os queridos podem assentar nesse momento. Nós vamos ouvir uma palavra da formanda Emanuela. A Emanuela não é a primeira vez que se forma em turismo. Emanuela é turismóloga. E agora, com o acervo histórico na mente dessa jornada acadêmica na área de história, vai ter uma bagagem bem maior para ser uma turismóloga por excelência. Então está com a palavra Emanuela. Bom, primeiramente, eu escolhi dar essa palavra porque eu quis agradecer a Deus, não só por mim, mas também pelos meus colegas de turma, porque eu acho que não há ninguém melhor para a gente ter gratidão a não ser a Deus, né? Porque se nós todos estamos aqui, foi porque Deus permitiu, então Deus merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor nessa noite. Então, eu pensei várias coisas para falar essa noite, sabe? Eu orei a Deus, eu perguntei para Ele, meu Deus, Senhor, que eu seja luz em cima desse púlpito, que eu seja luz no meio das pessoas, não aqui só em cima desse púlpito, mas na minha vida inteira. E foi o que eu busquei ser, desde que eu conheci a Jesus verdadeiramente. Então, isso aconteceu já quando já estava na faculdade. Então, eu sempre busquei a palavra do Senhor, eu sempre busquei estar caminhando na direção dele, e eu sempre quis mostrar isso no meu jeito, na minha personalidade, porque Deus, Ele quer que nós obedecemos, mas Ele não quer que nós guardemos a palavra dele só para nós, mas Ele quer que nós espalhemos a verdade. E é isso que eu busquei fazer nesses cursos, durante o curso inteiro, falando agora, direcionando os meus colegas. Acho que deu para me conhecer um pouquinho durante esses 4 anos. E eu espero verdadeiramente que eu tenha sido bênção na vida de vocês, que eu tenha sido luz, que eu tenha mostrado o verdadeiro amor que Deus me ensinou, que eu tenha passado isso para vocês. E diariamente eu oro a Deus, assim, só Deus mesmo. E nós sabemos o que nós passamos nesses 4 anos, ainda mais fazendo um curso de história, que, assim, não generalizando, mas muitas vezes assim, eu fiquei triste por ter pessoas ao meu meio que não acreditassem que, meu Deus, assim, mas eu sempre orei por essas pessoas, pedi que Deus mostrasse realmente a verdade, que eu pudesse, através do meu testemunho, através da minha vida, mostrar que o amor de Deus, ele é verdadeiro, ele é sincero, que Deus existe verdadeiramente. Nós não é algo concreto, a gente não pode tocar, a gente não pode sentir fisicamente, mas que só quem tem fé realmente, só com fé, a gente pode chegar até Deus. Então, eu queria deixar a mensagem para vocês aqui. Deus, Ele nos ama muito, porque se Ele não nos amasse, Ele não tinha dado essa bênção para nós, essa vitória, porque nós sabemos que foram muitas dificuldades, foram muitas lutas realmente, principalmente nesse final de curso para terminar a monografia e tudo. Eu especificamente, teve que fazer 2, e muitas vezes ficava sem saber, meu Deus, será que eu vou conseguir? Deus sempre me deu força, tem um versículo na Bíblia, 1 Josué 9, que eu coloquei no meu coração durante esses 4 anos, principalmente no finalzinho do curso, que eu queria ler para vocês. Ele seria até uma canção essa noite, só que não foi possível, então.
A palavra do Senhor fala em Josué, capítulo 1, versículo 9. Ser forte e corajoso não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, Deus quer que nós sejamos fortes e corajosos, né? Para a gente não temer, não ficar com medo, porque Ele sempre está com a gente, independente da nossa fé estar abalada, da gente não ver solução, da gente não ver nada assim que nos direcione. Mas Deus sempre diz assim: não temas, não, ser corajoso, porque eu estou contigo. E Ele sempre esteve conosco, por mais que nós não tivéssemos pensado nele, mas Ele sempre estava do nosso lado, né? Independente. Tem outra aqui também, versículo que eu queria ler, que está em Salmo 119. São alguns versículos assim alternados que eu estava meditando nesse salmo, e eu queria ler para vocês, que é o Salmo 119, versículo 97, que é algo que eu sinto no meu coração, que eu queria passar para vocês, que eu queria que vocês guardassem realmente, né? Que diz: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. No versículo 99 diz: compreendo mais que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. O 101, de todo o meu caminho desvio os pés para observar a tua palavra. O 103 diz: quantos doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. E o que eu espero que nessa caminhada pós-Romanos a gente leve sempre no nosso coração, que é o versículo 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu espero que Deus seja na vida de cada um de nós luz, né? E que a gente possa também passar essa luz das pessoas à nossa volta, que a gente possa transparecer o amor de Deus. Então, eu agradeço muito a Deus ter conhecido cada um de vocês, ter compartilhado coisas específicas com cada um sabe o quanto é especial, o quanto é importante para mim e o quanto é importante para Deus. Eu queria que vocês saíssem assim, uma coisa que eu sempre fico magoada, né, quando alguém duvida da minha fé, mas que pergunta por quê? Por que tu é evangélico? Por que tu escolheu isso para ti? Por que não ser diferente? Por que isso? Por que aquilo? E eu sempre respondo assim: não é a religião especificamente, é o meu Deus, é a fé que eu tenho no meu Deus, não é esse tempo, sabe? Não são as pessoas, é o meu relacionamento íntimo com Deus, porque tudo na minha vida eu devo a Ele e eu vou prestar contas com Ele. Então a minha fé, assim, é grandiosa, assim. Eu queria deixar aqui anotado: Senhor, eu sei que Ele está aqui perto de mim, eu queria dizer que eu te amo, meu Deus, assim, que ninguém vai abalar a minha fé. Podem dizer que Deus não existe, que eu não preciso ser evangélico para adorar a Deus, mas meu Deus é o Deus do impossível, é o Deus maravilhoso. E assim, eu quero deixar para vocês assim que não pensem em religião, não pensem, separem isso. Eu quero que vocês pensem em Deus, somente a fé em Deus. Vocês só vão prestar conta com Ele. E ninguém ao redor se abale a fé, porque só através da fé a gente chega a Deus. Amém, igreja? Amém. Eu ouvi tua voz e obedeci. Como pude então ter chegado aqui? Eu não posso crer que é o fim. Dizem, onde está o teu Deus? Me perguntam. 'Onde está o teu Deus?' Me perguntam. 'O que fazer?' 'Onde está o teu Deus?' Me perguntam. 'O que fazer?' 'Onde está o teu Deus?' Me perguntam. 'O que fazer?' 'Onde está o teu Deus?' Me perguntam. 'O que fazer?' 'Onde está o teu Deus?' Me perguntam. 'O que fazer?' 'Onde está o teu Deus?' Me perguntam. 'O que fazer?' 'Onde está o teu Deus?' Me perguntam. 'O que fazer?' 'Onde está o teu Deus?' Me perguntam. 'O que fazer?' 'Onde está o teu Deus?' Me perguntam. 'O que fazer?' 'Onde está o teu Deus?' Me perguntam. 'O que fazer?' 'Onde está o teu Deus?' Me perguntam. 'O que fazer?' 'Onde está o teu Deus?' Me perguntam. 'O que fazer?' 'Onde está o teu Deus?' Me perguntam. 'O que fazer?' 'Onde está o teu Deus?' Me perguntam. 'O que fazer?' '
Aleluia.
sua turma. 24 alunos, apenas 6. 7? Chegou 7? Vejam bem, se fosse qualquer outro evento, a noitada, um luau, uma balada legal, possivelmente estariam, nem todos, mas a maioria. Mas quando a gente retorna para agradecer a Deus, são poucos aqueles que reconhecem que o ar que respiramos, aquilo que somos e que possuímos, conquistamos, tudo vem de Deus, de um ser superior, aquele que fez e faz a história. É necessário parar e ouvir um pouco da história. Até o Sapinho está querendo saber aí, uma pose tranquila. Eu sei que vocês não ficaram assim durante o curso, 4 anos, não ficaram aí repousando, tranquilos, mas é necessário parar e ouvir um pouco da história. E vocês viram tantos da história, né? História da arte, a história disso, a história daquilo. Existe até quando eu era criança, história de Trancoso. Vocês ouviram alguma história de Trancoso na faculdade? Não? Isso é para os mais idosos que contavam aquelas historietas para as crianças dormirem. Mas a Bíblia diz: ensina o menino no caminho que deve andar, quando chegar a ser adulto, grande, não vai se desviar desse caminho. Agora, nós somos o resultado de escolhas. As nossas escolhas definirão o nosso futuro, a nossa real história. Nós podemos escolher fazer qualquer besteira na vida, mas não temos o direito de escolher as consequências. Vocês escolheram estudar, 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 enquanto outros escolheram ir à praia, se bronzear, e estarem na academia, e quem sabe dizer para vocês: olha, isso é tolice, vocês não têm futuro estudando e estudando para quê? Mas agora vocês estão alcançando vitória, enquanto aqueles que tiveram escolhas errôneas estão padecendo sem um emprego, sem um futuro, sem esperança. Então é necessário parar e ouvir um pouco da história. Gênesis, capítulo 1, verso 1, nos diz a palavra de Deus: no princípio criou Deus. Quem acreditar nas escrituras sagradas, acredita. Quem não acredita, não acredita. O fato é que, acreditando ou não acreditando, a existência e a realidade de Deus continua sendo a mesma. Ele é Criador do universo. No livro de Gênesis, capítulo 11, nós conhecemos o histórico então sobre a história do início das raças, dos povos. Quando tentaram construir uma grande torre de Babel, para alguns uma lenda, uma história fictícia, mas interessante que a Bíblia Sagrada traz todas as diretrizes, inclusive para os militares. Nós temos um militar aqui, né? Um major. A hierarquia militar está na Bíblia. Os governos que hoje nós temos no mundo inteiro, as diretrizes são bíblicas. Nós temos um promotor e as leis que estão aqui na Bíblia Sagrada. Então não é um livro qualquer, no mínimo é um livro de consulta, é um livro fantástico que fala da história de Deus, ou Deus realizando e fazendo a história dos povos. E foi aqui nessa torre de Babel que o Senhor muda a linguística do povo. Era apenas um idioma e agora começa a ser centenas de idiomas. Há uma confusão na mente do povo, porque quiseram fazer uma construção em cima de uma montanha para ficar mais alto que as nuvens e chegar e dizer: olha Deus, estou olhando para você. E Deus não é gente como nós, nem é filho de homens para que minta. Aquilo que fez, faz e fará é perfeito, perfeitamente entendido dos homens que conhecem a sua história. História universal, nós poderíamos ter algumas facetas. A história da Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, Idade Pós-Moderna.
moderno e falarmos de cada uma delas, daquilo que passou, daquilo que estamos vivenciando. Mas a história dos homens é limitada porque não conhecem a história de Deus. E a partir do momento que vem a amplitude do conhecimento da história bíblica, a história que o Criador escreveu, o trajeto da nossa existência humana, nós saberemos que Jesus Cristo vai voltar. Um dia teremos um encontro com Ele. Iremos para um lugar especial, aqueles que forem dele, aqueles que acreditarem nessa história divina. Vamos folhear um pouquinho a história das Escrituras Sagradas. Eu quero deixar com simplicidade uma mensagem para vocês, já que alguns serão professores e professoras. Nós vamos começar com essa primeira ilustração, história do princípio. Gênesis capítulo 1 diz: no princípio criou Deus. Deus criou todas as coisas, céu, terra, aquilo que é sólido, aquilo que é gasoso, aquilo que existe, aquilo que somos, aquilo que pensamos, tudo Ele criou. É a essência divina, o poder de Deus se manifestando a cada momento. O salmista Davi disse que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia mostra a sabedoria, outro dia, sem linguagem, sem fala, ouve-se a voz do Senhor sobre toda a extensão da terra. E isso é incontestável. Os pesquisadores, quando chegam ao seu limite, mas consultam as Escrituras Sagradas, a Bíblia, o livro de Deus, eles começam a descobrir o que já estava escrito, aquilo que não é novidade para Deus. O salmista Davi disse que antes que existisse algum pensamento na cabecinha do céu, ou palavras dos lábios, eis que o Senhor tudo conhece. Conhece o meu levantar, meu assentar. O Senhor tudo conhece. A ignorância humana parece que quer reduzir Deus a um nada, e o homem se tornar soberano, e nessa soberania encontramos então os malucos da história, um Hitler na vida, que de cabo, era um cabo do exército alemão, se tornou o grande comandante da Alemanha, do nazismo. A mortandade sem limites, incontáveis homens e mulheres foram mortos, porque os homens querem ser Deus ou deuses, e esses homens que querem ser deuses crescem apenas para matar, roubar e destruir, que é a função de Satanás, incumbindo esses homens de fazer o que ele deseja fazer. Mas a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Para mim isto é suficiente. Segundo ato da história bíblica, que relata a história da humanidade, a história universal, Gênesis capítulo 3 verso 11 diz: Deus perguntou ao homem chamado Adão, aquele que ele fez: você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Fez uma pergunta ao homem: você comeu do fruto da árvore que eu lhe proibi comer? E aquele homem tentou se esconder, tentou se camuflar, mas Deus percebe cada um de nós. Ele sabe exatamente as nossas falhas, as nossas fraquezas, as nossas limitações, a nossa incapacidade, o nosso orgulho, pedantismo, que muitas vezes a ciência quer nos elevar a pedestais, e que a história nos prova que todos aqueles arrogantes sempre caem, e quanto mais alto, mais o tombo é grande. Terceiro ponto: depois do pecado do homem, houve o projeto de Deus dentro do ciclo da história. A vida de Jesus Cristo, Gálatas 4:4 diz: Deus enviou o seu Filho. Isso é um fato histórico. Deus enviou o seu Filho. Deus o Pai envia o seu Filho, seu unigênito, único Filho, o único do Pai, veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados, para se sacrificar por nós, para trazer uma linguagem tão simples, clara, desceu ao nível de entendimento humano. Quando estudamos pedagogia, entendemos que devemos descer ao nível das crianças para que elas entendam o
que queremos, verbalizando, explicando. Deus se tornou homem através do seu Filho Jesus. Deus enviou Jesus para que, mantendo o diálogo, mantendo uma conversação, sendo homem como nós pudéssemos entender melhor. E é irrefutável esse ato da história. Mas por amor, Jesus Cristo entra no quarto episódio dessa história, a morte de Jesus Cristo. Cristo morreu pelos nossos pecados, diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, verso 3. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, pelos nossos erros. As minhas e as tuas maldições já foram pregadas na cruz do Calvário. E alguns podem dizer: bom, isso é fantasia religiosa, isso é história, isso é bíblico, isso não muda. História é uma ciência exata, perfeita, que não há vertentes para os mentirosos e os engodos, porque é de fé em fé que se comprova a nossa crença. Aquilo que cremos não vem de uma fantasia ou de uma tradição. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas a fé é o firme fundamento. E se existe fundamento, existe alicerce, é uma base segura. E a ciência pesquisa, e a ciência folheia, e a ciência extrai o máximo das escrituras sagradas, que já foram comprovada que é verídica, é verdadeira, porque Deus existe, Ele é real. A morte de Jesus Cristo foi uma realidade histórica, mas uma realidade para a salvação dos homens. E no ciclo da existência, Deus projetou, escrevendo a minha e a tua história, a possibilidade de conhecer essa história, a história de Deus, que deseja que todos os homens, nenhum se percam, mas que todos sejam salvos através de Cristo Jesus. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, é um fato histórico, evidência real, espiritual, emocional, mistura tudo isso, mas é fato histórico. O que é o fato histórico? A ressurreição de Jesus. Para os que creem e os que não creem, o fato continua sendo verdadeiro. O evangelista Mateus capítulo 28, verso 6, ele diz: ele não está aqui, ressuscitou. São as palavras do anjo que Mateus relata, escreve. Quando aquelas mulheres foram buscar o corpo de Jesus, foram ao túmulo para colocar ungüentos, perfumes, o anjo disse: ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Uma palavra profética já dita no Velho Testamento, prescrita na história de Deus, cumprindo-se na história de Deus e na história dos homens. Jesus haveria de ressuscitar, nascer de uma virgem, e o seu nome seria Emmanuel, Deus conosco. E ele esteve conosco, e ele continua estando, porque as mulheres já não encontraram mais ele morto. O Espírito de Deus o ressuscitou dentre os mortos. A história relata tantos homens sábios que deixaram legados fantásticos: Buda, Maomé, Confúcio e tantos outros. Por que não citar Karl Marx? Poderíamos citar centenas de homens sábios e inteligentes. Morreram e não ressuscitaram. Estão mortos, continuam mortos. Mas Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, na prescrição da história de Deus para os homens, prometeu ressuscitar o terceiro dia, e assim aconteceu. O último cenário é exatamente Jesus Cristo ressuscitado. Ele já ressuscitou. O túmulo está vazio. Ele não está mais no sepulcro, mas ele está andando no meio de nós, pertinho de você. Creia na história, movido por graça e por fé. Então somente creia, e verão essa história se cumprindo na vida de vocês, dos historiadores, dos leigos, dos ricos, dos pobres, dos grandes e pequenos. Jesus Cristo diz a todos: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós vamos passar
um vídeo bem rapidinho, para encerrar nossa palavra essa noite, ainda falando de forma ilustrativa, como assim trabalharão também os historiadores, com recursos audiovisuais, apresentando a história para os seus alunos. Mas nunca esqueça que o autor da história é o autor do universo, o Deus eterno. Jesus morreu para que você tenha vida. Isso faz parte da nossa história. Nós queremos parabenizar os formandos de história, os seus familiares que compareceram essa noite para celebrarmos juntos esse Deus maravilhoso. Eu quero convidá-los, os formandos, a estarem aqui à frente. Podem vir? Nós vamos orar pedindo a bênção de Deus sobre a vida de vocês. Aqueles que acompanharam, né, os formandos, se foi o noivo, o namorado, os pais, venham para ficar juntinho deles, certo? Fica bem juntinho deles. Nós vamos orar pedindo a bênção de Deus sobre essas vidas preciosas. Podem vir mais à frente. Pastor, não belisca. Ao menos a pretensão é abençoar, certo? E que sejam felizes. E a recomendação é: leiam esse livro, vai mudar a vida de vocês. Não estamos falando de religião, estamos falando de leitura das Escrituras Sagradas. Como é sagrado, você vai conhecer o autor da Bíblia, o Deus verdadeiro. Quero convidar todos a se colocarem em pé. Nós vamos orar nesse momento pedindo bênção, e a bênção de Deus, uma bênção especial, certamente vem sempre do Senhor. Vocês podem estender as mãos e vamos abençoar os nossos queridos. Deus querido, nós te agradecemos essas vidas preciosas que se fazem presente essa noite para celebrarem, para glorificarem o nome daquele que é Senhor da história, aquele que está escrevendo a minha, a sua, a nossa história.
E essa história linda e maravilhosa que o Senhor deseja escrever, história de vitória. Mesmo caindo, mesmo chorando, o Senhor há de levantar, enxugar dos olhos todas as lágrimas e confortar o coração, e nos dá esperança sem fim. O Senhor mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. O Senhor venceu o mundo e nós nos tornamos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A tua bênção sobre eles repouse a cada momento, dando inteligência, sabedoria, discernimento, e que o Senhor seja Senhor absoluto da vida de cada um deles. Ensina ao Espírito Santo de Deus a que eles contem seus dias com tanta sabedoria, para alcançarem corações sábios, entendimento da parte de Deus, para transmitir a história real e verdadeira aos homens, e que os homens te conheçam e te glorifiquem. Nós abençoamos esses formandos com as ricas e preciosas bênçãos do Senhor Jesus, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as santas e benditas consolações e comunhão do Espírito repouse sobre as nossas vidas, hoje e eternamente. Amém. Deus os abençoe ricamente e derrame a sua paz. Amém? Podem dar um abraço carinhoso nos formandos, uma salva de palmas para eles. Estão de valiosos, porque Deus assim o quis. Deus abençoe. Primeira Igreja Batista em Parnaíba se sente muito feliz e de portas abertas sempre que quiserem ver um lugar que vocês podem contar, pessoas bem simples que podem contar com a gente. Deus esteja abençoando. Se encerrando assim o culto, celebração dessa noite, a todos uma boa noite e sejam em paz para os seus lares.